Olá pessoal, tudo bem? No capítulo desta quarta-feira de Flor do Caribe, o Roberto vai contar para Bibiana que o Hélio está preso e irá embora em seguida, fazendo questão de só destilar o veneno e sair. A Bibiana ficará completamente abalada com a notícia, caindo no choro em desespero. E a notícia de que o Hélio foi preso em uma operação dos tenentes da Aeronáutica, em conjunto com a Polícia Federal, estará sendo veiculada em toda a mídia. E no vídeo de hoje, também veremos a Bibiana tomando uma decisão difícil, o Manolo desmascarando Dionísio, o Hélio ameaçando o avô e a Esther encarando o Alberto. Você quer saber de todos esses detalhes? Então continue assistindo o vídeo. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber todos os acontecimentos e resumos da novela Flor do Caribe, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo no like e também inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou de ver o Hélio sendo preso? Achou bem feito pro Mauricinho? E também me conta aqui embaixo nos comentários se você acha que a Guiomar está certa em querer expor a paternidade do Candinho, que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar com o resumo. A Zuleika vai ver a reportagem da prisão do Hélio até que será surpreendida pelo Dionísio, que estará reclamando de chamar a doméstica a horas e ela não ouvir, por supostamente estar assistindo telenovela mexicana na cozinha durante o expediente. É aí que a Zuleika vai revelar que estava assistindo ao noticiário local, que falou sobre o Hélio, que foi preso dentro do avião quando tentava fugir do Brasil. O Dionísio entrará em choque completo, questionando o que foi que a Zuleika acabou de dizer, reclamando para Deus e o mundo que era só isso que faltava. A Zuleika vai perguntar se o Matusalém de Rodinhas ainda quer o chazinho com biscoitos dele, sendo completamente ignorada pelo patrão. A Bibiana vai continuar aos prantos no quiosque até que verá a Marizé e o Lipe se aproximando do estabelecimento, acompanhados de uma das professoras do colégio. A Bibiana ficará preocupada que algo tenha acontecido e perguntará para a professora o que houve. É aí que a Marizé vai contar que deu problema no encanamento da escola e mandaram as crianças de volta para casa, com a professora aproveitando para voltar com eles só para experimentar a famosa caranguejada da Bibiana. Porém, a dona do quiosque estará com a maior feição de enterro e será questionada sobre o que aconteceu. A Bibiana não dirá e apenas vai pedir para Marizé atender às mesas por ela, porque tem um assunto urgente para resolver. O Dionísio vai ligar para o Castro e reclamará que acabou de saber sobre o que houve com o Hélio, através da empregada dele, jogando na cara do advogado que ele sequer foi capaz de avisá-lo sobre o ocorrido. O Castro vai argumentar que estava fora do estado em Maceió, tendo chegado há pouco e sido pego de surpresa igualmente ao idoso. O Castro dirá que estava certo de que o babaca havia conseguido sumir do país, porque até obteve a documentação falsa, mas deu no que deu. É aí que o Dionísio afirmará que não está dando a mínima para a burrada que o Hélio cometeu, mas que apenas tem medo de ser associado ao crime contra o Samuel, orientando Castro a procurar o Hélio e oferecer 10% acima do combinado para ele manter a história inicial, especificamente R$1 milhão a mais. Porém, o advogado revela que, apesar do Hélio ter crista de galo, é um verdadeiro fracote, que a essa altura deve estar feito um rato que caiu na ratoeira, sendo bem capaz de não aguentar a barra da cadeia e jogar o acordo para o alto só para livrar a cara. E o Dionísio manda o Castro ameaçar o rapaz de ser eliminado caso não cumpra o acordo. Será nesse exato momento que a Bibiana vai entrar na mansão Albuquerque completamente transtornada, exigindo saber onde está o Dionísio, o chamando de ditador aos berros. O Dionísio vai perguntar do que se trata aquela gritaria e a Bibiana revelará que é uma mãe em desespero.
O Dionísio não dará a mínima para o escândalo da Bibiana e terá a cara de pau de perguntar o que ele tem a ver com o desespero dela. Será justamente nesse momento que a Bibiana dirá que ele tem tudo a ver, porque ela é a mãe do Hélio, o rapaz que foi manipulado e usado pelo velho, fazendo crescer nele uma ambição absurda, a ponto de assumir um crime que foi cometido pelo Dionísio. O Alberto vai até a sala ao ouvir a confusão e gritaria, ficando ao lado da Zuleika para observar o embate. O Dionísio vai ameaçar processar a Bibiana por fazer uma acusação tão grave contra ele. Mas isso não fará a Bibiana temer o Matusalém de Rodinhas. Isso porque a Bibiana vai revelar que nada que seja feito com ela vai doer mais do que o que está sendo feito com o Hélio. Antes da Bibiana partir para cima do Dionísio, ela será contida pelo Alberto, que vai perguntar onde a Bibiana está pensando que está, argumentando ainda que agora é possível ver de onde vem a educação do lixo do filho dela. A Bibiana vai dar um tapa de mão cheia na cara do Alberto e o chamará de mau caráter, afirmando que ele e o avô são uma dupla de monstros, indo embora em seguida. E na sequência, o Dionísio argumentará com a Zuleika que aquela mulher estava fedendo a peixe frito, empesteando a casa inteira com o cheiro, exigindo que a doméstica desinfete a sala por completo para tirar a caatinga que está no local. A Guiomar vai encontrar a Bibiana saindo da mansão completamente transtornada e vai perguntar o que houve. A Bibiana vai pedir perdão para Guiomar por dar um tapa no filho dela e receberá um abraço apertado da cantora, que vai se dispor a levá-la para casa. O Alberto vai se reunir com o avô e jogará na cara dele que depois o Dionísio é quem o acusa de tomar decisões desastrosas. O Matusalém de Rodinhas argumentará que esse não é o momento para esse tipo de conversa, diante de seu estado de nervos. É aí que o Alberto afirma que se o avô tivesse confiado a tarefa a ele, nenhum dos dois estaria passando por tudo isso. E o Alberto ainda continua, argumentando que por ter confiado no idiota do Hélio, o Dionísio colocou o próprio pescoço em perigo, assim como o dele, porque o imbecil pode dar com a língua nos dentes e prejudicar ambos. Quando Dionísio der um berro com o neto, exigindo que ele pare de falar, o Alberto vai confrontá-lo de frente, chamando o avô de maluco e jogando na cara dele que se o Hélio contar a verdade, todos os inimigos de ambos vão cair em cima do Dionísio, garantindo que não estará ao lado dele, porque vai estar ocupado demais tentando salvar a empresa, e explicar para os acionistas que, infelizmente, o estado mental do avô já não é mais o mesmo, estando o idoso incapacitado de responder pelos próprios atos, porque a esclerose chegou faz tempo. Por fim, o Alberto vai mandar o Dionísio se virar, já que escolheu o Hélio. O Dionísio vai tentar dramatizar com o Alberto, alegando que ficou extremamente magoado com a falta de apoio do neto e que jamais esperaria isso dele. Porém, o Alberto vai jogar na cara do idoso que, se fosse ao contrário, o Dionísio faria muito pior, pois em matéria de crueldade ele é imbatível, o chamando de Herr Dionísio em tom de deboche. O Dom Rafael vai até a mina do Duque e do Cassiano, pedindo para olhar ao redor do local. Ao analisar de maneira superficial a mina, o Dom Rafael dirá que a dupla descobriu um dos poucos veios de cobre que levam a turmalina Paraíba, porque isso praticamente não existe mais. O Duque revela que ainda está demorando para cair a ficha, recebendo a resposta do Dom Rafael de que isso é muito bom, porque não saíram por aí alardeando a respeito do que encontraram, sugerindo que eles continuem agindo assim, porque a melhor estratégia para valorizar as pedras no mercado é não despejar toda a produção de uma vez para venda, mas aos poucos, sinalizando sua raridade, pois isso eleva o preço. A Natália vai chegar em casa carregando várias sacolas de compras, revelando para as filhas que agora está preparada, pois comprou um monte de coisas para a gravidez.
A Carol vai fazer questão de abrir as sacolas para olhar o que a mãe comprou, enquanto a Mila observa com desdém e pergunta se a Natália precisava realmente comprar tudo aquilo. A Natália vai argumentar que precisava de algumas batas para mostrar bem a barriga, mas rapidamente a Carol vai comentar com a mãe que ela comprou peças grandes demais, revelando que nem se a Natália ficasse grávida durante 3 anos, daria conta de usar todas as roupas. Porém, a Natália revelará que comprou um enchimento de barriga para poder usar as roupas de gestante de 9º mês, deixando as filhas assustadas com o exagero da mãe, caindo na risada em seguida. A Guiomar vai levar a Bibiana de volta até o quiosque no carro dela e receberá diversos agradecimentos da mãe do Hélio, que ainda estará muito abalada. A Guiomar vai pedir para entrar e preparar um chá para Bibiana, além de companhia, argumentando que apesar de não ter visto o encontro dela com o Dionísio, sabe que qualquer embate com o idoso despeja uma energia muito grande dos seres do bem. A dona do quiosque vai agradecer, mas dispensará o convite, afirmando que precisa falar com o Donato ainda. É aí que a Guiomar garante que absolutamente qualquer coisa que a Bibiana precisar, poderá contar com ela. A Bibiana vai entrar em casa e abraçará o Donato, que estará aguardando por ela, perguntando ao marido o que será do Hélio, caindo no choro em seguida. O Hélio vai desabafar com o Castro, revelando que está assustado e que só consegue pensar que a essa altura poderia estar desembarcando ao destino cheio de grana, mas que agora está preso. O Castro afirmará que agora é muito tarde para voltar atrás, lamentando com o rapaz. O Hélio vai argumentar que ainda pode falar a verdade, toda a verdade, em tom de ameaça ao encarar o advogado. Porém, o Castro vai afirmar que o Hélio iria para a cadeia de qualquer forma, apenas com uma pena pouca coisa menor. E o Castro ainda garante que se o Hélio fizer isso, quando sair da cadeia com a ficha carimbada para sempre como ex-presidiário, também não terá os 10 milhões esperando por ele. Em seguida, o Castro revela que agora se trata de 11 milhões, porque o Dionísio tem muita consideração por ele e resolveu lhe oferecer um bônus como um estímulo. O Castro aproveitará o deslumbre estampado no rosto do Hélio e comentará que ele mesmo havia dito que não pretendia morrer na praia. É aí que o Hélio afirmará que não vai mesmo, além de confirmar para o Castro que, da parte dele, o acordo continua de pé. Assim, o Castro garante para o Hélio que ele é um rapaz inteligente e com visão de futuro, um verdadeiro vencedor. O Samuel vai comentar com Manolo que desde o início suspeitou quando Dionísio lhe procurou para dizer que ele havia cometido um engano, pois quem tinha denunciado e enviado a família dele para um campo de guerra havia sido Klaus Wagner, primeiro marido da Helga. O Samuel afirma que daquele momento em diante passou a ter quase certeza de que o Dionísio e o Klaus eram a mesma pessoa, destacando que a prova das impressões digitais está ali. E o Manolo afirma que jamais poderia imaginar que aquele soldado no campo era brasileiro, sendo que o verdadeiro nome do carrasco era Dionísio Albuquerque. O Samuel garante que consegue imaginar a transformação, porque como Dionísio era um ardente simpatizante dos alemães, deve ter conseguido obter a nacionalidade e o nome alemão de algum jeito, podendo atuar diretamente cometendo as atrocidades de guerra. O Manolo comenta que realmente o Dionísio foi muito esperto, porque simulou o próprio óbito para fugir da justiça, e nos registros gerais consta que Klaus Wagner faleceu em 1945, mas que na verdade ele está vivendo do bom e do melhor no Rio Grande do Norte. E o pior é o fato de estar debochando na cara deles. Porém,
O Samuel garante que o mensageiro da morte vai rir muito pouco, porque logo logo vai pagar por tudo o que fez. O Samuel vai perguntar se a neta Aurora do Manolo é realmente ligada à Fundação de Caça aos Carrascos de Guerra, enquanto Manolo revela que a Aurora faz parte do corpo de voluntários que estão espalhados pelo mundo inteiro, investigando os traidores que estão escondidos principalmente na América do Sul. É aí que o Samuel vai sugerir que eles enviem toda a documentação para Aurora começar uma busca imediata de captura ao Klaus Wagner, que na verdade é o Dionísio Albuquerque. O Manolo sugere que, ao invés de enviar a papelada para Aurora, eles convidem a moça até a Vila dos Ventos para esclarecer melhor os procedimentos, além do Manolo poder aproveitar para tirar a saudade que tem dela. A Esther vai chegar em casa acompanhada da Lindaura e revelará que o Hélio foi preso dentro de uma aeronave, com a ajuda do Cassiano e dos tenentes, enquanto tentava fugir do país. O Samuel vai pedir para Esther ligar para Aurora e pedir para que ela compareça até Vila dos Ventos o quanto antes, porque já está na hora do mundo saber quem é o Dionísio Albuquerque. E a Lindaura comentará que fica imaginando a dor do Donato e da Bibiana com o fato do Dionísio ser culpado pela prisão do Hélio. O Samuel vai procurar a Dalila no trailer para pedir para que ela ligue para Aurora, e a Dalila entrará na casa dele para passar o telefone para o Manolo entrar em contato. O Manolo revelará para a neta que reconheceu um criminoso de guerra em Vila dos Ventos, contando que se trata do Klaus Wagner, o missionário da morte que está vivendo no Brasil com o verdadeiro nome de Dionísio Albuquerque, pedindo para Aurora ir o mais depressa possível até o Rio Grande do Norte. A Esther ficará radiante com a notícia e todos perguntarão onde está o Samuel para dar as boas novas, mas ele não terá voltado para casa. O Samuel vai pedir uma carona para a Maralina até um lugar específico, apesar de dizer que faz questão de pagar a corrida. Ele irá até a delegacia para falar com o Hélio, argumentando que os dois precisam muito conversar. E o carcereiro comentará que foi autorizado somente 5 minutos de visita. O Hélio vai encarar o joalheiro incrédulo e questionará o que ele foi fazer na delegacia. O Samuel vai pedir para o Hélio se sentar e dirá que decidiu tentar apelar para o lado do bom senso do rapaz. O Samuel pedirá para o Hélio olhar para ele e dirá que vem de uma família que valorizava muito o estudo, mas que infelizmente a guerra acabou proibindo de estudar. Mas apesar disso, a vida ensinou Samuel a conhecer o coração humano. O joalheiro dirá para o Hélio que o carregou no colo e o viu crescer, afirmando que ouviu o som da risada dele para cima e para baixo com a bicicleta vermelha, que foi um presente dele. O Hélio vai encarar o Samuel extremamente abalado, com os olhos cheios de lágrimas. O Samuel dirá que via o Hélio passeando na frente da casa dele, gritando e acenando ao agradecer o presente, tendo absoluta certeza de que aquele menino jamais iria querer acabar com ele. Por fim, o Samuel vai perguntar o porquê do Hélio não dizer a verdade, toda a verdade, especificamente o nome de quem realmente arquitetou para vê-lo sem vida. O Hélio vai garantir que nunca quis arquitetar para prejudicar o seu Samuel, mas dirá que essa foi a única maneira que ele encontrou para atingir o Alberto, destacando que se o plano dele tivesse dado certo, a essa hora seria o Alberto que estaria atrás das grades. O Samuel vai encarar o Hélio com pesar, pelo fato do rapaz manter a mentira, enquanto o Mauricinho pede desculpas ao pai da Esther. O Hélio vai argumentar que estava cego de ambição e que não deveria ter envolvido Samuel em uma briga entre ele e o Alberto, admitindo que o que fez foi uma monstruosidade. Por fim, o Hélio garante que vai pagar por esse crime que ele de fato cometeu, além de destacar que a única coisa que pode pedir para o Samuel é o perdão e pedir também para que ele esqueça de procurar um culpado, porque ele não existe, além de voltar a pedir o perdão do Samuel por ser o responsável pelo crime contra ele. O Samuel dirá que entendeu e que não é para ele que o Hélio deve pedir perdão, e sim a ele próprio e à família do rapaz. O
O Samuel ainda argumentará que monstruoso é o rapaz assumir a culpa por algo que ele não fez, por dinheiro. Em seguida, o Samuel dirá para os guardas liberarem a saída dele, além de pedir para Deus que tenha piedade do Hélio, que cairá no choro. O Juliano vai contar para o Quirino que o Hélio foi preso tentando fugir do país, portando muito dinheiro e documentação falsa, deixando o pai chocado. E ao perceber o semblante de tristeza do filho, o Quirino vai implorar para o Juliano não se sentir culpado, porque as escolhas foram do Hélio. O Juliano vai explicar que apenas está triste pelo Donato e pela Bibiana, assim como pelo Hélio, que nem sempre foi assim. O Samuel vai até a casa do Donato e da Bibiana para prestar a solidariedade dele e de toda a família, deixando claro que tem absoluta certeza de que esse crime não foi pensado, tramado e nem mesmo realizado pelo Hélio, sendo Dionísio que se aproveitou do desejo do rapaz de progredir na vida. E o Samuel promete ao casal que fará de tudo para revelar o verdadeiro culpado desse crime terrível e inocentar o Hélio, mesmo que seja contra a vontade dele. A Esther vai chegar na mansão e a Zuleika vai perguntar se ela tem notícias do Hélio, bem como sobre quanto tempo de condenação o rapaz vai pegar, porque apesar do Hélio ter sido um cafajeste com ela, está com dó. A Esther vai sugerir que a Zuleika não fique assim, porque o Samuel também teve dó do Hélio e dos pais dele. Em seguida, a Zuleika vai contar para Esther que o oficial de justiça esteve na mansão, deixando a loira assustada e receosa, já que o Alberto foi quem recebeu os documentos. A Bibiana decidirá ir até a delegacia para falar com o delegado, mas o Donato vai afirmar que ele é quem tem que fazer isso. É aí que a Bibiana argumenta que, já que um irá ter que se expor, o outro deverá segurar as pontas, pedindo para o marido permanecer em casa cuidando das crianças. A Bibiana chegará na delegacia para falar com o delegado e dirá que o filho dela mentiu, assumindo um crime que não cometeu em troca de dinheiro, revelando que o Dionísio Albuquerque foi o verdadeiro mandante do crime contra o Samuel. E o delegado vai prometer investigar todos os pontos dessa história, além de permitir que a Bibiana visite o Hélio mesmo com o horário de visitas encerrado. Porém, a Bibiana vai dispensar ver o filho nessas condições, indo embora em seguida, depois de agradecer o delegado por ouvi-la completamente abalada. A Esther vai até o escritório do Alberto para questioná-lo sobre a visita do oficial de justiça, para tentar pegar o documento que era direcionado a ela. O Alberto vai revelar que eram 2 intimações, para que ambos comparecessem juntos no mesmo horário, diante do mesmo juiz que vai decidir a guarda da Laurinha. Assim, o Alberto garante que ele ficará com a guarda da filha, porque o juiz não fará isso para uma mãe relapsa. E aí, pessoal, será que o Alberto vai conseguir a guarda da Laurinha? Sim ou não? Me conta a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar no joinha aqui embaixo e também clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!